E, senhores vereadores, eu vou pedir a permissão, de tentar aqui trazer um raciocínio que eu tenho acerca da política em si e de como as coisas estão sendo conduzidas politicamente na nossa cidade. A política é uma ciência, e como ciência, ela foi construída através de muito estudo, de muita experiência, aonde ocorreram transformações em diversas sociedades ao longo do tempo. E hoje, o que nós fazemos nada mais é do que aplicarmos aqueles ensinamentos que nos fazem chegar à frente de um púlpito, na qualidade de parlamentar, e trazer a esta casa a possibilidade, o desafio do embate de ideias. Isso falando parece ser uma coisa fácil de se retratar e de se executar. Na prática, existem algumas nuances que têm que ser levadas em consideração. E eu quero trazer uma na tarde de hoje, que é este enfrentamento político necessário, saudável, de governo e oposição. Trazer isso no nível que esta casa merece ser debatido. Quando eu ouço, em todos os segmentos do nosso governo municipal, a oposição fazendo críticas, apontando os equívocos, clamando por soluções, exigindo a imediata transformação daquilo que entende encontrar equivocado e por aí afora. De outro lado, o governo, no papel de fazer a defesa do posicionamento da política pública que está aí proposta, defendendo os interesses do governo. Só que eu quero aqui pedir licença e venha a cada um de vossas excelências para dizer que muitas vezes, talvez isso prejudique o nosso debate, nós nos olvidamos de dois princípios básicos na discussão da política. Primeiro, o princípio da impessoalidade. Política é impessoal. Não existe o Roberto, não existe o Marco, não existe o Orlando, não existe. Não existe o que foi ontem, o que está hoje, o que vai ser amanhã. A política, a grandeza da política faz os personagens serem engolidos pelas propostas, pelas ideias, pelo legado que deve ser o nome de uma obra, vereador Tatá, de uma rua, a realização de uma obra, o pavimento de uma estrada, uma grande centro-eventos, uma moção. Sabe quando que aquelas crianças que estão ali vão esquecer na vida deles que eles foram homenageados na Câmara de Vereadores? Nunca. Isso é uma obra. Mas esta não é uma obra do A, do B e do C. Esta é uma obra da política. A política não pode ter os seus padrinhos. Nós não podemos insistentemente nos agarrarmos na paternidade das ideias, imaginando que nós vamos levar isso para a eternidade. Nós não podemos agarrar na pessoalidade da ideia, da proposição, imaginando que aquilo é intocável e vai ser meu para sempre e ninguém pode discutir. Nós temos que parar de apontar para o fulano, apontar para o ciclano e achar responsável, principalmente pelas coisas que não dão certo. Porque a política não é isso. A política é maior do que isso. O segundo ponto, a política é atemporal. Os nossos filósofos antecederam o período do cristianismo que nós vivemos. Então, o aprendizado vem desde lá. Ele é perene. Nós somos substituídos e os ensinamentos ficam. As coisas ficam.
as realizações ficam. Ele é atemporal. E quando a gente traz o debate, o que foi ontem e o que é hoje, a gente prejudica o bom andar da política. A gente prejudica fazendo essas comparações que só levam à discussão que provavelmente vai acabar em coisas que já aconteceram nesse parlamento e que nós não queremos mais ver. Então nós temos que levar isso em consideração pela boa discussão, pela boa proposta de projetos, pelo bom debate, pela divergência de ideias, pelo contraponto de tudo aquilo que nós entendemos que do nosso posicionamento, por determinação partidária muitas vezes, por convencimento pessoal, mas o bom debate. Não o debate mesquinho, o debate que aponta o dedo para o fulano que deixou de fazer, ou que fez errado, etc. Ou que não está fazendo agora, ou que não vai fazer amanhã. Porque a gente esquece estas grandes balizas que nós temos na política. E digo isso porque estou convencido de que, vou pegar um exemplo aqui, Vossa Excelência trouxeram, eu achei que nós não ouvimos o que gostaríamos de ouvir, mas foi muito válida a vinda do nosso secretário de saúde nesta casa. Imaginar que um secretário, e aí faço uma referência também ao secretário de esporte que foi nominado nessa tarde, vá transformar aquilo em cima do princípio da pessoalidade e do temporal. Ele e agora. Não transforma. Não é assim que se faz política. Política se faz com grandeza, construindo, tendo a capacidade de construir uma proposta que vá transformar o esporte em Balneário Camboriú. Se nós imaginarmos que uma subvenção transforma esporte, por si só está equivocado. Se nós imaginarmos que ações pontuais vai transformar todo, não dá, não é por aí. Nós temos que ter uma política dedicada, voltada à transformação, à melhoração do esporte no nosso município. Aí, ontem teve o prefeito e essa política foi implementada. Hoje tem outro, ela vai ser melhorada, mas a política é a mesma. Amanhã o vereador Roberto vai ser o prefeito de Balneário Camboriú. Ele vai contribuir, mas vai manter aquela política, porque a política não tem tempo e não tem dono. E aí as coisas fluem. E Balneário Camboriú peca nisso. Peca no esporte, peca na saúde, peca na educação e vai pecando por aí afora. Porque nós temos insistentemente a mania de darmos nome ao governo identificado ao prefeito. Quem diz que o governo é dele? Cores ao governo. Nós debatemos um projeto aqui de cor. Nós temos problema com cores em Balneário Camboriú. Porque nós não compreendemos que o nosso município tem as suas cores próprias, que nós não temos outra identificação. Mas a pessoalidade, a necessidade de vincularmos o pessoal, nos leva a fazer esse tipo de discussão. E é por isso que a gente não consegue avançar. Por culpa nossa de não compreendermos a prática da boa política. Que nós temos que nos desligarmos, neste momento, quando nós estamos no parlamento, representando aquelas pessoas que estão lá no Nova Esperança agora, que nem sabe, que moram no bairro das Nações, no bairro do município, na Barra, que não sabe nem onde é que fica o prédio da Câmara de Vereadores.